Bom dia, meus queridos alunos. Nosso semestre letivo suplementar, nosso curso de Direito Processual Civil 3, da Faculdade de Direito da UFBA. Estamos hoje entrando, digamos assim, na reta final da parte de recursos em espécie, que sem dúvida é a parte mais relevante de processo 3, pelo menos do ponto de vista prático e do ponto de vista da recorrência, da necessidade de compreensão. Dentro de toda a matéria do semestre, sem sombra de dúvida, a parte de recursos é a mais relevante, por isso, inclusive, que eu estou levando um tempo maior na parte de recursos, mas agora nós estamos indo para a fase final, porque vamos tratar hoje de recurso extraordinário e de recurso especial, e vamos tratar deles em conjunto. E daqui para frente, na parte de recurso em espécie, nós só vamos tratar destes dois recursos, extraordinário e especial, e dos recursos a eles vinculados, que é justamente o agravo do artigo 1041, que serve para destrancar o recurso especial e extraordinário, e também o recurso de embargo de divergência, que também cabe no recurso extraordinário e especial. Então, considerando isso, podem ficar felizes, estamos mais perto do final do que do começo, tá bom? E por que você vai tratar, Maurício, de recurso extraordinário e recurso especial em conjunto? Porque eles são muito similares. Eles, na verdade, são desdobramento do antigo recurso extraordinário da Constituição das Constituições anteriores a 1988, quando o Supremo Tribunal Federal, além de Corte Constitucional, era a única corte de cassação e de reforma, né, que a gente tinha no que concerne a matéria federal e federal constitucional. Então, hoje, após a Constituição de 88, a gente a Constituição de 88 cria o STJ e passa o STJ a ser o tribunal, né, de cassação e o tribunal de reforma da matéria federal, o responsável, o guardião da matéria federal infraconstitucional. Enquanto que o Supremo Tribunal Federal passa a ser exclusivamente, em princípio, o guardião da Constituição. Antes de 88 não existia o STJ e o recurso extraordinário era um recurso que podia veicular tanto matéria constitucional quanto matéria infraconstitucional. Tanto é assim que, se vocês analisarem as primeiras 360, os primeiros 360 enunciados da súmula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, vocês perceberão que há muitos enunciados da súmula que versam sobre matéria infraconstitucional, justamente porque, antes de 88, o Supremo tinha também esta competência. Com a Constituição de 88, a competência do Supremo é subdividida, passando o Supremo a tratar exclusivamente da matéria constitucional, e o recurso extraordinário, portanto, perde a possibilidade de alegação das matérias de direito federal infraconstitucional. O STJ é criado, e é criado também o recurso especial, em que o STJ passa a ter aquela competência que tinha o Supremo de promover a uniformidade da jurisprudência da legislação federal infraconstitucional, o que é feito principalmente através do recurso especial, tá bom? Só um detalhe, este vídeo não vai tratar de toda a matéria, justamente porque a gente, ao tratar de recursos extraordinário e especial, a gente tem pelo menos 3 pontos distintos a tratar. Primeiro, um regime jurídico comum. Você tem um regime jurídico comum que se aplica tanto ao extraordinário quanto ao recurso especial. Depois a gente vai ter as respectivas peculiaridades, digamos assim, ou regime específico do extraordinário e do especial, e depois a gente volta a ter um outro regime comum, mas um regime comum relacionado ao julgamento de recursos repetitivos. Então, essa aula de hoje não esgotará o tema de recurso extraordinário e especial, mas esgotará, a gente pretende que sim, o tema relacionado ao regime jurídico comum do recurso do recurso extraordinário e do recurso especial, tá bom? Então, aqui na verdade a gente já tratou um pouco e bastante
das noções gerais, né? Já falamos um pouco do histórico dos recursos de criação do STJ, mas vamos passar aqui para alguns pontos mais específicos relacionados aos recursos extraordinários especiais. Ambos são chamados recursos, como a gente já viu, junto com o recurso ordinário, de recursos extraordinários ou recursos excepcionais ou recursos de superposição. Estão previstos na Constituição Federal, né? Por isso que a gente chama de recursos excepcionais, que eles estão previstos na Constituição. O recurso extraordinário está no artigo 102, inciso 3º, só relembrando, artigo 102, inciso 1º, competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso 2º, competência para julgar recurso ordinário do Supremo Tribunal Federal. E artigo 102, inciso 3º, competência para julgar o recurso extraordinário. Pega tudo que eu falei e rebate, mutatis mutandis, para o recurso especial. Artigo 105 da Constituição Federal, inciso 3º, é o que estabelece a competência do STJ para julgar o recurso especial. Como eu já havia dito a vocês, a gente tem 3 pontos, que é o regime jurídico comum dos 2 recursos especial e extraordinário, estamos falando aí do recurso especial e extraordinário individuais. A gente tem um regime jurídico específico de cada um destes recursos, e tem, por exemplo, o recurso extraordinário, só antecipando, o recurso extraordinário possui um requisito específico da repercussão geral, que o recurso especial não tem. Então, no segundo momento, que não neste vídeo, nós vamos trabalhar com o regime jurídico específico dos recursos especial e extraordinário, e eles voltam a ter um regime jurídico comum para o julgamento dos recursos repetitivos. Tá bom? Este julgamento dos recursos repetitivos é uma das formas que a gente tem, né, do sistema de geração de precedentes. Ao lado dos recursos repetitivos, o IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, e o IAC, incidente de assunção de competência, são os institutos do nosso sistema para a formação, né, concentrada de precedentes obrigatórios. Tá bom? Mas vamos seguir adiante. Conceito: o recurso extraordinário é o recurso que dá ao STF o controle difuso de constitucionalidade, né? A gente sabe que o controle abstrato e concentrado é feito através das ações diretas de constitucionalidade, a linha DC. Já o controle difuso, para que possa o Supremo Tribunal Federal promover este controle difuso, é necessário que as demandas cheguem via recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, ao STF. O recurso especial é o recurso que dá ao STJ o controle da integridade, coerência e uniformidade da interpretação da legislação federal infraconstitucional. Tá bom? Então, no STF a gente tem tantas possibilidades de reforma de decisão que ofendem a legislação federal infraconstitucional, como a gente tem também a possibilidade do STF, do STJ, me perdoem, através do recurso especial, fixar e uniformizar a interpretação da legislação federal infraconstitucional. Ok até aqui? Então, vamos seguir adiante. Cabimento do recurso extraordinário e cabimento do recurso especial. Eu vou voltar a desdobrar esta questão do cabimento quando a gente for falar do regime específico do recurso especial e do recurso extraordinário. Tá bom? Mas como eu sempre tenho feito aquela lógica de fazer noções gerais, tratar do cabimento, os demais requisitos, os efeitos dos recursos e o procedimento do recurso, essa tem sido a estrutura, digamos assim, que eu acho que é mais adequada para vocês nesses primeiros momentos compreenderem, esses institutos. Eu vou tratar com vocês aqui de cabimento, mas depois a gente vai desdobrar isso. Isso hoje a gente vai, de uma forma geral, citar e fazer a ressalva daquilo que é muito importante para os aspectos da aula de hoje, tá bom? Então, as hipóteses de cabimento estão previstas na Constituição, tá? A gente já viu que do recurso ordinário no artigo 102, inciso 3º. Mas o artigo 102, inciso 3º possui 4 alíneas. As 4 alíneas do artigo 102, as 4 alíneas do inciso 3º do artigo 102 são as 4 hipóteses de cabimento, tá bom? Então, primeiro, quando cabe o recurso extraordinário, das causas, com repercussão geral, requisito só do recurso extraordinário,
decididas em única ou última instância quando a decisão é recorrida. E aí vem as 4 hipóteses. Aqui é muito importante a gente ver das causas, entender essa noção de causas decididas e essa noção de única ou última instância, porque a gente vai ver que isso gera consequências nos requisitos de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. Agora, vamos lá. STF, recurso extraordinário, causas com repercussão geral, parênteses, decididas em única e última instância, quando a decisão contrariar dispositivo da Constituição Federal, né? Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição e julgar válido lei local contestada em face da Constituição. A linha D. São essas as 4 alíneas. A gente vai desdobrar elas no futuro, mas em essência, nós estamos falando de cabimento de recurso extraordinário, né? Sempre que eu tiver uma decisão que de alguma forma ofenda, contrarie, seja contrária à distribuição. E contrariar a Constituição é tanto de forma expressa deixar de cumpri-la, como deixar de aplicar este preceito quando deveria ser aplicado, ou não aplicar quando deveria aplicar. Essa lógica da contrariedade à disposição se aplica também a contrariar a legislação federal, que a gente vai falar mais adiante, desdobrar num próximo vídeo. Tá bom? Cabimento do recurso especial para o STJ, artigo 105, inciso 3º, e aqui nós temos 3 alíneas, A, B e C, 3 hipóteses de cabimento. Mas antes disso, da mesma lógica, das causas decididas em única ou última instância, observe que não tem repercussão geral, mas tem uma coisa que não tem no extraordinário, que é pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, quando a decisão é recorrida. E aí, isso aqui, por exemplo, a gente vai desdobrar mais adiante, mas só para vocês terem uma noção, a consequência desta expressão pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados implica de que, com isso, não caberá recurso especial das decisões das turmas recursais dos juizados especiais. Como no artigo 102 não existe essa restrição de fazer referência às decisões, o recurso extraordinário caberá das decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais, e a gente verá também que tem até uma hipótese que cabe recurso extraordinário de decisão de juiz, sentença de magistrado de primeiro grau. Mas guarda aí a curiosidade para a gente tratar disso quando for tratar de recurso extraordinário, ou de recurso do regime jurídico específico do recurso especial e do recurso extraordinário. Tá bom? Agora, caberá recurso especial das causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou dos estados, e aí entenda Distrito Federal, território e território. Eu não vou voltar sempre a repetir, falarei só em tribunais dos estados daqui para frente, mas aí você já compreende que está incluído quando eu falar isso aqui na aula, Distrito Federal e territórios, desde que a decisão recorrida. 1. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. E der à lei federal interpretação divergente que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, quando a gente fala em contrariar, a gente tem a mesma lógica do contrariar a Constituição. Contrariar a lei federal, entenda-se, né? O direito federal. E com isso, eu quero dizer que é tanto decidir em sentido oposto ao que está determinado na lei federal, como não aplicar a lei federal quando deveria aplicar, ou aplicá-la quando não deveria. Tudo isso é contrariar a lei federal, tá bom? E der à lei federal interpretação divergente é o que a gente chama de recurso especial por dissídio jurisprudencial. Né? Porque pode ser, inclusive, que no processo que você interponha o recurso especial alegando que um tribunal interpreta o direito federal de forma distinta da forma que está na sua decisão, é até possível que a sua decisão recorrida não tenha
é ofendida a lei federal e ainda assim caberá o recurso especial, tá bom? Mas aí é para a hipótese de dissídio. Acontece isso todas as vezes que dois tribunais, a gente vai desdobrar isso no regime jurídico específico, estiverem divergindo na interpretação do direito federal, tá bom? Vamos lá, fundamentos. Aqui a gente começa já a adentrar numa série de assuntos específicos mesmo e bastante relevantes relacionados dos recursos especial e extraordinário. Primeira coisa, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles são recursos de fundamentação vinculada. São recursos de fundamentação vinculada. Ponto. Então, eu não posso alegar qualquer erro em procedendo ou qualquer erro em judicando. Primeiro, eu não posso alegar nenhuma matéria de fato, porque tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário não revisitam matéria de fato, eles apenas tratam de matéria de direito. Observe que lá não tem quando o juiz julgar de contrariedade à prova dos autos. Lá tem quando a decisão é recorrida, né? Ofender direito federal ou direito federal constitucional. Então, só cabe RESP, apelido carinhoso de recurso especial, daqui para frente usarei várias vezes esse termo RESP, ou RE, né? Apelido carinhoso do recurso extraordinário, que eu usarei também daqui para frente várias vezes, ofender norma jurídica. Ofensa a direito federal, ofensa à Constituição. Não cabe aqui reexame de matéria de fato, tá bom? Primeira coisa é isso. Por conta de nós estarmos diante de um recurso de fundamentação vinculada, cuja matéria a ser tratada, cujo fundamento do recurso não admite rediscussão de matéria de fato e apenas matéria de direito, federal e infraconstitucional para o recurso especial, federal constitucional para o recurso extraordinário, né? Eu tenho que entender que isso nos traz uma série de consequências. Primeira dúvida. Poxa, Maurício, e nos conceitos jurídicos indeterminados, eles podem ser objeto de recurso especial extraordinário, de RESP, de RE e de RESP? Né? Depende. Se a matéria relacionada aos conceitos jurídicos indeterminados precisar de reexame de prova, ou reexame dos fatos, ou requalificação dos fatos da causa, não caberá. Mas se eu estiver diante de uma hipótese em que eu não mexo nas provas e que eu vou conceituar ou qualificar aquele fato como um conceito jurídico indeterminado, ele caberá. Então, por exemplo, boa-fé, conceito jurídico indeterminado, né? Cláusula geral. Bom, a gente sabe que os contratos têm que respeitar a boa-fé, né? Ok. Agora, determinada postura, ou determinado fato, ou determinado ato jurídico, ele ofende a boa-fé objetiva? Bom, se eu não tiver divergência quanto à ocorrência dos fatos, e eu puder, a partir dos fatos estabelecidos na decisão, promover a conceituação do que constitui boa-fé, eu vou poder entrar com RE e com RESP. Então você tem decisões, especialmente do STJ, né, tratando de recursos especiais, onde eles promovem a interpretação e a qualificação do conceito jurídico. Então, por exemplo, o conceito de prova escrita para fins de cabimento de ação monitória, há diversos julgados do STJ, né, sobre o tema. Discussões sobre o que constitui ou não constitui título executivo, também o STJ tem diversas decisões. Situações em que se qualifica ou não ofensa à dignidade da pessoa humana, o STF tem, né? É um princípio, mas é um princípio pautado em cima de um conceito indeterminado, dignidade, né? Dignidade da pessoa humana, o que é digno, o que é indigno, o STF tem decisões nesse sentido, tá bom?
Primeiro ponto é esse. Segundo, não cabe recurso especial e recurso extraordinário para mero reexame de prova. Tá bom? Súmula 7, enunciado número 7 da súmula do STJ, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, e enunciado número 279 da súmula da jurisprudência do Supremo, para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Mas aí eu preciso fazer uma ressalva para vocês. Uma coisa é para reexaminar a prova, para alterar assim a verdade dos fatos estabelecidas na decisão. Mas eu posso promover recurso especial por ofensa ao direito probatório, que é coisa distinta, para as regras do Código Civil, as regras do Código de Processo Civil, que estabelecem direito probatório. Tá bom? Isso ele pode, porque isso é matéria de direito. Eu dizer, por exemplo, que a decisão recorrida deixou de aplicar as regras, nula porque deixou de aplicar regras próprias e estabelecidas para a perícia. Isso é direito probatório, isso não é rever a perícia, mas isso é apresentar a aplicação do direito federal sobre provas. Esta mesma lógica se aplica para o reexame de prova, que eu já falei, para normas contratuais, né? Para mera interpretação de cláusula contratual. Deixa eu alterar isso aqui, que está repetido. Então, para mero reexame, pronto, aqui, agora estamos corretos. Para mera interpretação de cláusula contratual. Também não caberá recurso especial e também não caberá recurso extraordinário. Não cabe RESP, né? Não cabe RESP, enunciado número 5 da súmula do STJ, a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial, enunciado número 279 da súmula do STF. Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Tá bom? E aqui eu preciso fazer a mesma ressalva que nós fizemos no que concerne à prova. Não cabe para interpretar a cláusula contratual, porque cláusula contratual não é norma geral, não é direito federal, é direito, né, individual, né, negocial das partes. Agora, cabe por ofensa a norma que regula, né, a matéria contratual. Então, por exemplo, caberá o recurso especial por ofensa, né, às normas do Código Civil. Se ao interpretar o contrato, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, né, ofende as normas do Código Civil sobre o contrato de compra e venda, né, eu vou poder ingressar com o meu recurso especial. Não para alterar os fatos que lá foram estabelecidos. Então, se houve ou não houve venda, se houve ou não houve pagamento do preço, isso está estabelecido. Agora, se aquele contrato é de compra e venda ou é de mútuo, se aquele contrato é de compra e venda ou é uma locação, isso daí, estabelecidos os fatos, e se num caso concreto o tribunal aplicar regras de compra e venda a um contrato que era de mútuo, o STF vai poder, né, vai justamente poder corrigir este erro de direito. Aí não é um erro de fato, é um erro de direito. Para a gente finalizar essa parte de noção geral e começar a entrar em requisitos, que é muito grande também, é muita coisa, né? A gente tem no CPC de 2015, isso é uma novidade muito grande do CPC de 2015, a fungibilidade dos recursos especial e extraordinário, né? Isso está muito conectado com o princípio da primazia do julgamento de mérito, que a gente sempre tem que buscar o mérito. E neste sentido, foi estabelecida regra expressa permitindo ao relator, né, de um recurso especial, todas as vezes que entender que a matéria ali tratada, na verdade não é de ofensa ao direito federal, e sim de ofensa direta à Constituição, remeter, colher as contrarrazões, né, na verdade, intimar o recorrente do recurso especial
para que apresente, né, para que se manifeste sobre a ofensa à Constituição, especialmente para que traga o que na sua compreensão seria a hipótese de cabimento de repercussão geral. Porque justamente o RESP não tem repercussão geral, o RESP não exige repercussão geral e, portanto, não é de se esperar que alguém que promove um RESP faça uma preliminar tratando da repercussão geral. Então, o relator do RESP intima para que a parte adeque, né, o seu recurso e remeta ao STF, e o relator no STF é quem decidirá se concorda e aí assim julga como recurso extraordinário ou se discorda e devolve para que o STF, para que o STJ promova o julgamento do RESP como posto. Da mesma forma, o relator no STF, que ao receber um recurso extraordinário entende que ali se trata de uma ofensa reflexa, o que é ofensa reflexa? É que quando a ofensa à norma constitucional se dá porque houve a ofensa a uma norma legal. Então, exemplo, eu digo, olha, houve cerceamento de direito de defesa porque o juiz, ao invés de me dar prazo de 15 dias para as contrarrazões, como determina o CPC, me deu prazo de apenas 13 dias. E ao me dar o prazo de 13 dias, ele ofendeu o meu direito de defesa. Então, isso é o que o Supremo Tribunal Federal chama de ofensa reflexa. E aí o Supremo Tribunal Federal, antes do CPC de 2015, simplesmente eu não recebo o seu recurso extraordinário, porque se trata de ofensa reflexa, e essa era uma jurisprudência muito consistente e sólida do STF e que recebia muitas críticas. Agora a gente não precisa mais criticar, porque agora o STF esse pode tem que ser entendido como deve. Todas as vezes que estiver diante de um recurso extraordinário em que ele entende que a alegação é por ofensa reflexa, ele deve remeter ao STJ para que o STJ julgue como recurso especial. Ao contrário do STF, do relator no STF, que pode discordar do relator no STJ e determinar a devolução para o STJ, no oposto não se aplica, justamente porque a hierarquia superior é do STF. Então, se o STF remete para o STJ não pode devolver ao STF. Ele pode até inadmitir o recurso porque entende que não era hipótese de cabimento do recurso especial. Mas devolver ao STF, como o STF pode devolver ao STJ, não cabe. Tá bom? Perfeito. Eu acho que é por aqui a parte inicial. E vamos começar a tratar de requisitos de admissibilidade. E vocês vão ver que, ao contrário das outras vezes que os requisitos eram muitas das vezes eram tratados rapidamente, porque muito do que se fala de requisito de admissibilidade a gente já tratou quando estudou teoria geral dos recursos, teoria dos recursos. Para o RESP e para o RE, a situação é oposta, porque existem muitos requisitos que são específicos ou muitas questões correlacionadas aos requisitos de admissibilidade do RE e do RESP. Então vamos lá, vamos começar devagarzinho. Requisitos intrínsecos, cabimento, a gente já tratou, né? As hipóteses de cabimento, e a gente vai desdobrar essas hipóteses de cabimento num próximo vídeo, quando falarmos do regime específico do RE e do RESP. Tá bom? Legitimidade, aqui eu não tenho muita alteração, né? A legitimidade é na forma do artigo 996 do CPC, e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer à mesma coisa, não tem grandes novidades, mas aqui já começa, tá bom? Interesse, sobre aquilo que é o interesse de agir, ou interesse de agir nos recursos, né? O interesse recursal no RE e no RESP, além daquilo que a gente já sabe, está na forma do artigo 1000, você tem muitas peculiaridades que são relacionadas ao interesse recursal. Vamos a elas. Primeira coisa, para que eu tenha interesse recursal, eu preciso ter promovido o esgotamento das instâncias ordinárias. O enunciado 281 da súmula do STF, né, estabeleceu que é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Tá? É por isso que a gente fala lá em causas decididas em única ou última instância. Se eu tiver ainda uma
alguma instância a percorrer na justiça, nos tribunais inferiores, nos tribunais locais, né, no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, né, eu não posso interpor recursos excepcionais, o recurso especial e o recurso extraordinário. Eu não vou poder interpor, tá bom? Porque aquela não é a decisão de última instância. Ainda tinham instâncias a serem percorridas. Então, exemplo muito objetivo para você perceber. Não cabe RE e nem cabe RESP de decisão monocrática. Ponto. Por que não cabe RE e nem RESP de decisão monocrática? Porque as decisões monocráticas, contra elas cabe o recurso do agravo interno. Então, para que eu possa promover um recurso de uma decisão monocrática, recurso especial e recurso ordinário, eu tenho que primeiro interpor um agravo interno. E se o agravo interno for improvido e não reformar a decisão monocrática, do acórdão que julgou o agravo interno, aí sim eu posso interpor o meu RE e meu RESP. Vamos adiante, vamos adiante. Ó, esse aqui ficou grande, vamos diminuir aqui para vocês verem melhor. Pré-questionamento, pessoal, pré-questionamento é um mundo, né? Primeiro, de onde é que nasce o pré-questionamento? O pré-questionamento, ele é um requisito específico, né? Que está relacionado também com o interesse, né? Requisito específico do recurso especial e do recurso ordinário, de ambos, que nasce do conceito de causa decidida. Ao interpretar o STF, o STF e depois o STJ também, ao interpretar, né, o que constitui causas decididas, olha que lá atrás a gente estava falando, né, do que constitui última ou única instância. E aqui agora causas decididas, né? Causas decididas em única ou última instância. Lembram lá do conceito? Então, o que são as causas decididas? São aquelas que foram julgadas pelo tribunal. E aí o STF não aceita RE e nem o STJ não aceita RESP se não houve decisão sobre a causa. Se o tribunal local, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, não adentrou, né, na questão do direito federal ou do direito federal constitucional. Tá bom? A parte pode ter alegado e se o tribunal não entrou, ele não vai entrar. E aí não caberá. E o que eu posso fazer numa hipótese dessa? Eu posso interpor os embargos de declaração para que o tribunal se manifeste, aí sim, sobre a questão federal e a questão federal constitucional, e aí sim gerar o pré-questionamento. Eu chego já disso. Mas antes, só para tratar que a gente tem 3 tipos de pré-questionamento. Pré-questionamento expresso, né? Onde o tribunal faz, a decisão recorrida faz referência expressa ao dispositivo normativo, né? Ao artigo da lei, vamos simplificar assim, mas é o dispositivo normativo. E eu tenho o pré-questionamento implícito. No pré-questionamento implícito, o tribunal trata da norma, mas não faz referência ao dispositivo normativo. A gente sabe que existe uma diferença entre o dispositivo normativo, né, o texto da lei, e a norma jurídica, que é a interpretação que o agente autorizado dá ao texto legal. Então, se o tribunal, ao tratar da norma jurídica, faz referência expressa ao dispositivo do qual ele foi interpretado, pré-questionamento expresso. Se o tribunal, apesar de tratar e discutir e decidir sobre a norma jurídica, não faz referência, né, ao dispositivo normativo, a gente tem pré-questionamento implícito. Esse é o chamado pré-questionamento implícito. Dentro desse conceito e dentro desta noção, a gente precisa entender aquelas situações que eu falei, aonde você não teve o pré-questionamento. E isso vai poder gerar o chamado pré-questionamento ficto. Pré-questionamento ficto. Qual é a noção do pré-questionamento ficto? São aquelas hipóteses em que você argue uma tese de direito federal ou argue uma tese constitucional e o tribunal simplesmente a ignora. Simplesmente vai e ignora esse pré-questionamento ficto. Eu até acho que tem um slide aqui que a gente desdobra isso melhor. Era para ter tirado. Não tem. Mas a gente volta
a tratar aqui. Aqui tem tudo o suficiente, tem toda a informação necessária para a gente tratar. Então, como é que eu ficava diante de situações como essa? Olha, se eu trouxe no meu recurso a alegação de uma tese de direito federal ou de direito constitucional e o tribunal sobre ela não se manifestou, eu estou diante de uma clara omissão. Ponto. Contra as decisões omissas cabe o quê? Cabe embargos de declaração. Lembram quando eu falei na aula de embargos de declaração, inclusive, né, sobre a impossibilidade de se considerar como embargos protelatórios os embargos com objetivo de pré-questionamento? Isso, inclusive, é a própria jurisprudência do STJ que foi incorporada ao CPC. Não é isso? É porque este era o caminho natural de promover todas as vezes em que eu arguo uma tese jurídica, o tribunal não trata da tese, eu interponho, eu preciso interpor para fins de garantir a realização do pré-questionamento, a fim de garantir a realização do pré-questionamento, eu interponho os embargos de declaração, pedindo ao tribunal que se manifeste sobre aquela tese, porque eu preciso que ela se para que haja assim o pré-questionamento, para que haja assim o pré-questionamento da matéria, para que haja assim o pré-questionamento da matéria. E se o tribunal, ao julgar estes embargos, pessoal, ele não supre a omissão, né? Não move a decisão, em nosso entender, errada, e não supre a omissão, não trata da tese. Aí a gente tinha uma divergência de posicionamento do STF e do STJ. O STF entendia, ou pelo menos a forma que ele interpretava a súmula, o enunciado 356 da súmula do STF, era para dizer que você não poderia ser punido pela omissão do tribunal. E no artigo 356, o enunciado 356 da súmula do STF diz o seguinte: o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram interpostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Então, a contrário senso, a forma que o STF entendia e interpretava o enunciado da súmula 356 era de que se você, a contrário senso, opôs os embargos declaratórios, a matéria estava pré-questionada. Então, o STF reconhecia a omissão do tribunal local e, reconhecendo a omissão do tribunal local, já entrava no mérito do recurso extraordinário. Já o STJ não. O STJ entendia que não existia o pré-questionamento ficto. Essa posição do STF era o chamado pré-questionamento ficto. E para o STJ, ainda que eu tivesse apresentado os embargos declaratórios, os embargos de declaração, né, para pré-questionar a matéria, ainda assim não havia para o STJ o entendimento de que teve o pré-questionamento. Você precisava era interpor um recurso especial por ofensa à norma de embargos de declaração, ao antigo artigo 535 do CPC de 73, que equivale ao artigo 1022 de hoje, que são as normas dos embargos de declaração. Então eu tinha que interpor um recurso especial, alegando que o tribunal, ao não suprir a omissão de enfrentar a questão federal que eu trouxe no meu recurso de apelação, para simplificar, né, teria ofendido as normas do artigo 535 e ele não entrava no mérito. Então ele cassava aquela decisão do tribunal e mandava o tribunal entrar no mérito para, a partir daí, entrar no mérito, ou seja, enfrentar a questão federal, para, a partir daí, eu ter que renovar um recurso especial agora no mérito, quando a questão foi devidamente tratada. Ou seja, era uma via crucis. Você interpunha um RESP para que a apelação tratasse da questão federal, para você poder interpor outro RESP para o mérito. Era evidentemente que a solução dada pelo STF era muito melhor, e foi inclusive que prevaleceu no CPC 2015, no artigo 1025. E aí, por força do artigo 1025, vamos lá, dar uma olhada no artigo 1025,
né? Vamos lá dar uma olhada no artigo 1025. Os enunciados da súmula do STJ precisam ser cancelados. Então, determina o artigo 1025, aqui ainda na área de embargo de declaração, de que consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, que ele deveria de fato ter adentrado no tema. Tá bom? Vamos voltar para cá para a apresentação. E aí, né, entendemos nós que estão cancelados os enunciados 211 e 320 da súmula do STJ. 211, inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito de oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACOL. 320. A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao pré-requisito do questionamento. Também o enunciado número 320 precisa ser cancelado, porque a gente viu, quando a gente estudou lá acórdão, que o voto vencido integra, inclusive para fins de pré-questionamento, o acórdão recorrido. Então, com o artigo 1025, com o novo CPC, vence a tese do pré-questionamento ficto, mas há decisões no STJ ainda exigindo que você faça uma preliminar para que se acolha o pré-questionamento ficto, para que somente assim possa o recurso especial ser admitido. Tá bom, pessoal? Vamos seguir adiante aqui. Mais um detalhe relacionado ao interesse recursal. Bom, entende a jurisprudência do STJ e também a jurisprudência do STF que não cabe recurso especial e recurso extraordinário, né, contra decisões, e aí entenda acórdãos, porque se fosse decisão monocrática não caberia por aquele outro motivo, ou seja, pela ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, então não vai caber nunca sobre decisão monocrática, mas dos acórdãos que decidem a tutela de urgência. Eu não quero com isso dizer que não vai caber recurso especial e extraordinário contra acórdãos que julgam agravo de instrumento. Caberá. Em especial hoje que nós sabemos que os agravos de instrumento podem versar sobre matéria de mérito, né? A gente sabe que a decisão parcial antecipada de mérito, é decisão de mérito, né? Mas é recorrida por agravo de instrumento. E isso já havia sido decidido e já era o entendimento do STJ mesmo antes do CPC de 2015, e isso não mudou. Na verdade, esse aspecto aqui sobre a tutela de urgência e sobre cabimento em julgamento de agravo de instrumento não mudou com o CPC de 2015. Tá? Então mantém-se o número 86 da súmula do STJ, né? Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. Tá bom? E continua vigendo, né? Não há motivo de cancelamento, o CPC não muda nada em relação a isso. O enunciado número 735 da súmula do STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. E o STJ incorpora para sua jurisprudência e aplica no julgamento do recurso especial a súmula, o enunciado 735 da súmula do STF. E qual é o fundamento disso? É que as decisões sobre tutela provisória seriam ainda juízo de cognição sumária, né? Juízo de cognição sumária, e que, portanto, não teria ainda a causa sido decidida. Ao lado deste argumento, que não sei se é o melhor, tem um segundo que é muito relevante, que a tutela de urgência, para que eu analise a adequação ou não da tutela de urgência, eu vou precisar analisar a existência ou não de periculum in mora e a existência ou não de fumus boniuris. O fumus boniuris, ok, é questão de direito, mas o periculum in mora é necessariamente questão de prova e questão de fato, e que, portanto, não cabe recurso especial e extraordinário, né, por conta das decisões de tutela de urgência. Tá bom? Vamos seguir adiante. Para que eu consiga adentrar com o meu recurso especial e meu recurso extraordinário, eu preciso tomar
cuidado com uma coisa, que é a necessidade que nós temos de impugnar a integralidade dos fundamentos determinantes da decisão. O que é que significa dizer isso? Significa, imagine uma situação, eu tenho um acórdão que possui 2 capítulos de sentença, e eu tenho um acórdão com um capítulo de sentença único, que tem 2 fundamentos. Bom, eu digo que eu tenho direito à anulação do contrato, porque o contrato é lesivo às normas de direito contratual, ele promove ele estipula, né, de forma contrária às normas próprias do contrato de arrendamento, vamos pegar esse exemplo, e também de que a norma, esse contrato, além de tudo, ofende a Constituição. Ele é ofensivo às normas relacionadas ao direito econômico. Ponto. E o tribunal, eventualmente, observe que o tribunal pode simplesmente entender que o contrato ofende as normas, de que há ofensa à norma de direito, mas eu posso manter ou continuar tendo a invalidade do contrato, porque o contrato é inconstitucional. Então, se o tribunal, por exemplo, ao tratar no acórdão da decisão recorrida, acolhe e trata de 2 fundamentos arguídos pelas partes, e cada um deles, por si só, é suficiente para manter a decisão, né? Eu vou precisar atacar os 2. Porque, olha, o contrato pode ser anulado por ser ilegal, e o contrato pode ser anulado por ser inconstitucional. E se o tribunal diz que ele é ilegal e inconstitucional, eu não tenho interesse de agir se eu interpuser somente recurso especial. Porque isso é uma consequência, isso decorre da necessidade ou da característica própria de que as decisões dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça, elas sofrem um duplo recurso, uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade, não sei se vocês lembram disso, eu falei com isso, onde eu promovo uma divisão subjetiva da capacidade de reforma daquela decisão. Eu tenho um efeito devolutivo ali compartilhado do STF. Uma parte da matéria vai ser devolvida ao STF, a matéria constitucional, e uma parte da matéria vai ser devolvida ao STJ, né? Ao STJ, recurso especial, tá? Ou até se eu tiver 2 fundamentos legais, a lógica é a mesma, né? Eu digo que o contrato deve ser invalidado por dolo, ou que deve ser invalidado ou por dolo ou por coação. Ponto. Né? Se o tribunal entende que aconteceu as 2 coisas, eu preciso mudar os 2 fundamentos. Então, neste sentido, né, o STF e o STJ fixaram o entendimento de que se eu tenho 2 fundamentos numa mesma decisão, qualquer um deles é capaz de, por si só, suportar e fundamentar aquela decisão, não adianta eu interpor só o RESP da questão federal, das normas relacionadas ao contra-arrendamento, e não tratar da questão constitucional, porque este RESP será inútil, eu não terei a característica da necessidade própria do interesse de agir, do interesse recursal. Ele vai ser inútil, porque mesmo que o STJ reforme a decisão para anular, né, para reformar ou anular a decisão do tribunal de origem, afastando a ilegalidade, vai permanecer a inconstitucionalidade. E não vai adiantar nada porque ele não interpôs o recurso extraordinário. E aí, nesse sentido, enunciado 283 da súmula do STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. E aí você pode ser apenas um recurso extraordinário que não tratou todos os fundamentos, ou não ter sido interposto o recurso especial daquela parte. Mas por que o STF não faz referência ao recurso especial? É porque isso vai ser decidido primeiro no STJ. E se o STJ afasta isso daqui, o recurso extraordinário já vai estar prejudicado. E o enunciado número 126 da súmula do STJ
É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficientes por si só para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta o recurso extraordinário. Tá bom? Então, isso é muito importante, pessoal. Vamos seguir adiante. Requisitos extrínsecos. Prazo não muda nada, 15 dias, parágrafo 5º do artigo 1023. Regularidade formal na forma do artigo 1029, né? Está lá descrito. Disposição de fato de direito, em petição dirigida ao presidente ou vice-presidente. Então, se não importa o órgão interno do tribunal que promoveu o acórdão da decisão recorrida, não importa se o acórdão foi de uma Câmara, foi de uma turma, foi de uma sessão, a interposição do recurso especial extraordinário vai ser tramitar perante a presidência ou vice-presidência. A gente vai ver isso mais adiante. Mas presidência ou vice-presidência de acordo com o regimento interno do tribunal. Então, aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, isso é competência da segunda vice-presidência. O Tribunal da Bahia, a mesa diretora, possui 5 membros: presidente, primeiro vice, segundo vice, corregedor-geral e corregedor das comarcas do interior. Então, pelo regimento interno, a competência para analisar a admissibilidade de RE e RESP é do segundo vice-presidente. Tá bom? Então, a exposição de fatos e do direito na petição dirigida ao presidente segundo vice. Segundo, o cabimento do recurso. Tá? Cabimento do recurso específico. Razões de pedido de reforma. E aí eu preciso tratar de duas coisas aqui com vocês. Uma, a gente vai desdobrar isso mais adiante, mas quando o recurso especial fundar-se em dissídio jurisprudencial, eu preciso fazer a prova do acórdão paradigma, ou seja, eu tenho o meu acórdão recorrido, e eu digo, olha, o nosso tribunal, nesta decisão, julgou diferente do Tribunal do Rio de Janeiro, ou julgou diferente do próprio STJ, né? Recurso especial por dissídio jurisprudencial. Então eu tenho que provar que existe esse acórdão paradigma de outro tribunal, e eu preciso promover o cotejo analítico entre esses dois acórdãos, para provar que refere se estamos diante de uma mesma situação de fato e de uma mesma norma jurídica que está sendo aplicada de forma distinta. Tá bom? É um requisito específico para o RESP por dissídio jurisprudencial, assunto que a gente desdobra numa próxima aula. Um outro detalhe, e aqui mais uma vez, olha eu voltando ao princípio da primazia do julgamento do mérito. Né? O parágrafo 3º do artigo 1029 foi expresso ao permitir o STF e o STJ a possibilidade de desconsiderar o vício formal, desde que o recurso seja tempestivo. E aqui ele vai além, porque, professor, lá no 932 você tinha também, o 935, não me lembro agora de cabeça, você tinha também o dever do relator, acho que se eu não me engano é 932, parágrafo único do 932. Vamos conferir aqui. A gente está aqui justamente para isso. Deixa eu confirmar se é 932. 932. Então, incumbe ao relator. E parágrafo único. Aqui, esse mesmo. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará o prazo de 5 dias para que o recorrente, para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Ou seja, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, aplicado lá no que é previsto lá no artigo 4º e 6º, aplicando-se aos recursos, né, o parágrafo único do 932 determina o relator que mande sanar o vício. E aqui, né, no 1029, ele vai mais adiante. Porque ele diz que o Supremo Tribunal Federal e o STJ podem ou determinar a correção, né, mesma norma do parágrafo que está transcrita também no parágrafo único do artigo 932, e traz uma outra norma, que é a permissibilidade para que o STF e o STJ desconsidere o referido vício. Tá bom? Princípio da primazia do julgamento de mérito na veia. Vamos lá, pessoal, vamos seguir adiante. Preparo tem, sim, cabe preparo, se for processo físico ainda, com pó de remessa e retorno. Tem uma lei específica que trata do preparo no STJ, 11.600
636/2007, e a gente tem as resoluções do STJ, do STF, a tabela de custas do STF atual está na resolução 662 de 2020. Seguindo adiante, juízo provisório de admissibilidade. Isso daqui é um pouquinho complicado, parece complicado, mas não é tão complicado assim. Parece complicado, mas não é tão complicado assim. Mas a gente precisa explicar aqui com bastante vagar. O recurso especial e o recurso extraordinário, eles possuem duplo juízo de admissibilidade, tá bom? O que é o duplo juízo de admissibilidade? Você tem o juízo de admissibilidade exercido inicialmente pelo presidente ou vice-presidente. Relembro eu, no nosso caso, do Tribunal de Justiça da Bahia, é o segundo vice-presidente. E o presidente ou vice-presidente promoverá, né, este juízo de admissibilidade provisório, né, e remeterá, se for esse juízo provisório de admissibilidade positivo, ele remeterá ao STJ ou STF, a depender de ser RESP ou RE. E se negativo, em alguns casos, a gente vai ver que isso, como eu estou dizendo, é um pouquinho mais complexo, mas eu estou começando pelo mais simples. E se negativo o juízo de admissibilidade, ele caberá, em alguns casos, né, o agravo do artigo 1042, que é o agravo para destrancar recurso especial extraordinário, que é, assim que a gente terminar RE e RESP, é onde a gente vai entrar. Embargos de divergência de RE e RESP e agravo do artigo 1042, agravo para destrancamento do RE e do RESP. Tá bom? Então essa é a lógica geral. Mas o novo regramento do CPC 2015, ele deu muita ênfase e privilégio dos precedentes obrigatórios. Né? Dos precedentes obrigatórios. E o que antes, o juízo provisório de admissibilidade do vice-presidente, do presidente ou vice, se resumia a admitir ou inadmitir o recurso, analisando todos esses juízos de admissibilidade, todos os aspectos relacionados ao juízo de admissibilidade que a gente teve, ele pegou e desdobrou em 5 possibilidades. 5 possibilidades. Ele vai poder negar seguimento, ele vai poder dar seguimento, promover a admissibilidade, ele vai poder encaminhar o processo para que o juízo, que proferiu reafirme, exerça o juízo de retratação, e ele vai poder sobrestar o recurso. Olha aqui, ó, ele vai poder sobrestar o recurso, ou ele vai poder selecionar o recurso como representativo dos recursos repetitivos. Que a gente já, vamos tratar disso mais adiante, mas vocês já sabem, a gente já falou diversas vezes, que o RE e o RESP podem ser julgados em regime de recurso repetitivo. Mas vamos desdobrar isso aqui um pouquinho mais. Tudo isso está lá no artigo 1030, viu? 1030, que trata da interposição do agravo, ou da interposição do RE e do RESP e a sua tramitação no juízo ACO. Tudo isso que eu estou falando aqui poderia também ser tratado no nosso próximo passo, que é tratar do procedimento. Esse é o procedimento do juízo ACO. Mas eu acho que isso é muito relevante e precisa ser destacado em separado, e por isso eu estou tratando aqui em separado do papel do presidente nesse juízo provisório de admissibilidade. Já que eu estou tratando de requisitos de admissibilidade, nós vamos tratar aqui agora do exercício do juízo de admissibilidade provisório do presidente ou vice-presidente do tribunal. Tá bom? Então vai lá o artigo 1003, é o seguinte, olha, deverá o presidente ou vice-presidente do tribunal negar seguimento, simplesmente nega seguimento ao recurso. É como se ele tivesse, nesse caso, esse negar seguimento equivale a uma improcedência, a um improvimento do recurso especial. Porque ele nega seguimento todas as vezes que ele puder preservar a jurisprudência do STF e do STJ. Ou seja, sempre que a gente estiver diante de um recurso contra uma decisão, mas que a decisão esteja em consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ, ele vai simplesmente negar seguimento ao recurso, prevalecendo a jurisprudência, ou mantendo e respeitando a jurisprudência
do STF e do STJ. Isso tem até alguns riscos de imutabilidade da jurisprudência dos tribunais superiores, mas é assunto para um outro dia. Então, todas as vezes que o RE, que o recurso extraordinário, discuta uma questão constitucional a qual o Supremo Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou que o RE interposto contra acórdãos que estejam em conformidade com o entendimento do STF, exarado no regime de repercussão geral, eu não vou fazer subir esse acórdão. Ou seja, eu não vou fazer subir esse RE. Ou seja, toda vez que o RE quiser tratar uma matéria constitucional, mas que o Supremo diz, ok, isso não tem repercussão geral. Isso só se aplica ao seu caso. Não tem a transcendência necessária da repercussão geral, e ele já decidiu que, nessas hipóteses, não tem repercussão geral. Você nem sequer sobe o seu recurso extraordinário. A mesma coisa, quando a decisão recorrida, você interpõe um RE, mas a decisão recorrida está de acordo com o entendimento que o STF já exarou em repercussão geral. A mesma lógica para os precedentes obrigatórios do RESP. Então, toda vez que o RE ou o RESP, né, for contra acórdão e o acórdão recorrido com RE ou com RESP estiver em conformidade com o entendimento tanto do STF quanto do STJ, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, eu nego o segmento. O presidente negará segmento ao RE e ao RESP. Então, ou seja, todas as vezes que a decisão recorrida pelo RE ou pelo RESP estiver em consonância com o precedente obrigatório do STF ou do STJ, respectivamente, cada um para o seu recurso, obviamente, o papel do presidente não é nem sequer inadmitido, ele fala em negativa de segmento. E aí, da negativa desse segmento, pessoal, cabe apenas agravo interno. Cabe agravo interno. Você não vai caber aqui o agravo para destrancamento do recurso, para o próprio STF ou para o próprio STJ. Vai caber apenas agravo interno, levando a matéria para o pleno ou órgão especial, conforme o regimento interno. No caso aqui do nosso Tribunal de Justiça da Bahia, não tem órgão especial, é somente o pleno. Para que você tente demonstrar ao pleno, fazer o seu distinguish. Tente demonstrar, na verdade o presidente decidiu errado. Não é a hipótese que o STF já disse em repercussão geral, não. É uma outra hipótese. Então esse agravo interno tem o objetivo de promover o distinguish. Dizer, olha, o presidente decidiu mal, o presidente promoveu um erro em judicando, na medida em que entendeu que o meu recurso extraordinário tratava de matéria já pacificada no Supremo, e não é isso. Aí a pergunta é, ok, e o agravo interno é mantido pelo pleno ou pelo órgão especial, caberá outro recurso? O CPC não fala que cabe, e aí a doutrina diverge. Há quem diga que caberia contra este agravo interno um novo recurso especial, um novo recurso extraordinário, né? E a gente não tem questões pacificadas, ou que caberia uma reclamação. Você teria que interpor um embargo de declaração para evitar que a decisão transitasse julgada, que a gente vai ver quando a gente falar der aula sobre reclamação, de que não cabe reclamação de decisão transitada julgada. Você poderia interpor um agravo, um embargo de declaração para que a decisão não transitasse em julgado, e a partir daí promover uma reclamação. Essas questões não estão pacificadas ainda, né? Mas a intenção do CPC é que não caiba a essas situações. Vamos seguir adiante. Primeira hipótese, então, negar segmento todas as vezes que a decisão recorrida estiver em consonância com a jurisprudência, com os precedentes obrigatórios do RE e do RESP. Tá bom? Segunda hipótese, encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação todas as vezes que for o oposto. Observe que na primeira hipótese a gente tratou em situações em que a decisão recorrida estava em consonância com a jurisprudência com os precedentes obrigatórios do STF e do STJ. E se for o oposto, Maurício? E se a decisão recorrida estiver em dissonância com a jurisprudência do STJ e do STF? Aí o presidente, ele remete o processo para que o órgão que proferiu a decisão recorrida exerça o seu juízo de retratação. Então, nessa hipótese, vai encaminhar, e essa decisão é irrecorrível, o presidente determina o encaminhamento
Então, no caso aqui do Tribunal de Justiça, para a Câmara, diz: ó, Câmara, você decidiu de forma divergente ao entendimento do STF ou do STJ em precedente obrigatório, né? Já decidido em regime de repercussão geral, em recursos repetitivos. Então, você precisa agora deve adequar a sua decisão à jurisprudência. O sistema está lhe dando um juízo de retratação para que você, e aí a gente tem um efeito, um dos efeitos é esse efeito regressivo, né, de retratação, para que o órgão que proferiu o acórdão recorrido, a Câmara, vá lá e rejulgue a matéria para adequá-la ao posicionamento dos precedentes obrigatórios, tá bom? Se o órgão não promover a retratação, não alterar o acórdão, a gente vai ver que está lá na última hipótese de análise da admissibilidade, tá bom? Então, primeira hipótese: se as decisões recorridas estiverem em consonância com a jurisprudência do STJ e do STF em precedentes obrigatórios, ele vai negar seguimento ao recurso especial. Se a decisão recorrida estiver em dissonância das decisões do STJ e do STF proferidas em precedentes obrigatórios, ele vai remeter os autos, para que o tribunal, o órgão interno do tribunal, em juízo de retratação, reaprecie a matéria para adequá-la ao RE, aos precedentes obrigatórios. Duas hipóteses. Vamos para as 3 últimas hipóteses. 1. O presidente do tribunal deverá sobrestar todos os recursos que versarem sobre controvérsias afetadas ao STF ou ao STJ já para julgamento em caso de recursos repetitivos. Então, ou seja, a parte está propondo um recurso especial para analisar ou para defender que determinada a forma de interpretação de determinada norma federal, né? Só que esta matéria já está afetada a um tema para julgamento de recursos repetitivos, de um tema de recursos repetitivos. Nestas hipóteses, não adianta eu mandar o RESP para lá, porque eu vou decidir a matéria em regime de recursos repetitivos, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, e a gente já sabe que as decisões proferidas no julgamento de RE e de RESP em regime de recursos repetitivos constituem precedentes obrigatórios. Então, quando o STJ ou o STF, a depender da matéria, decidir o tema em recursos repetitivos, ele será aplicado a todos os casos. E aí o presidente, quando lá for decidido, vai pegar esse recurso que estava sobrestado e vai mandar para que, ou ele vai mandar para que o órgão reaprecie adequando, ou ele vai subir o recurso, né? Se a decisão já for contrária. Então, nestes casos, quando eu tenho uma matéria que já está, o recurso individual da parte trata de uma matéria que já está afetada a recursos repetitivos nos tribunais superiores, o presidente não deve, né, no seu exercício de admissibilidade, exercer em si a admissibilidade. Ele vai sobrestar o recurso até que a matéria seja decidida em regime de repetitivos e que se aplique, né, com o juízo de regresso, né, com a retratação, àquele recurso que foi sobrestado. Tá bom? Outra hipótese relacionada à afetação da matéria em regime de repetitivos é selecionar o recurso. Então, pode ser que eu tenha interposto o recurso para uma matéria, que está em via de ser sobrestada, está se discutindo sobrestada, ou que já foi sobrestada, e o STJ pediu, e é assim que funciona, a gente vai ver mais adiante, ele pede aos tribunais que remetam alguns recursos, que sejam 2 recursos que sejam representativos da controvérsia, e aí você pode ter o seu recurso selecionado, Então, vamos lá, se a matéria está afetada, ao regime de recursos repetitivos no STF e no STJ, você pode ter 2 opções. Ou o seu recurso vai ser sobrestado, ou o seu recurso vai ser
selecionado, tá bom? Se o seu recurso foi sobrestado, você tem direito a um agravo interno, também é o pleno órgão especial. Para quê? Para exercer o distinguishing, para dizer, olha, meu recurso está sobrestado, mas na verdade, não trata do tema que está afetado aos repetitivos do STJ ou do STF. Eu quero promover o distinguish e quero que você não sobreste o meu recurso e siga adiante, tá bom? Se o seu recurso foi selecionado, a decisão é irrecorrível, porque ele vai subir, seu recurso subirá ao STF ou ao STJ para ser julgado como um dos representativos daquela controvérsia que está afetada ao regime de repetitivo. Tá bom? Agora, a quinta e última. Então, eu tenho duas relacionadas a precedentes obrigatórios, duas relacionadas a repetitivos afetados. Então, o que é que sobra para o juiz de admissibilidade? Aquilo que não está relacionado a precedente obrigatório. Se estiver relacionado a precedente obrigatório, eu tenho o presidente do tribunal determinará, ele determinará a negativa de seguimento ou o reexame. Se a matéria está sendo discutida ainda em sede repetitiva, ele vai sobrestar ou selecionar. E nos demais casos, e quais são esses demais casos, ele vai realizar o juízo de admissibilidade. Então, se o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos, ou seja, é uma questão nova, né? É a interpretação de uma norma nova ou uma matéria que ainda não tem decisão do Supremo sobre repercussão geral. Ou o recurso que tenha sido selecionado como representativo também vai ser feito aqui de admissibilidade, mas isso aqui não é relevante não. Vamos pegar o último que é o que me importa. O tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação e não tenha realizado. Porque esse intermediário aqui é simples, é porque você não vai poder remeter como representativo como representativo da controvérsia um recurso que não tenha presente os juízos de admissibilidade. Mas qual é a lógica central? Para que vocês entendam. Sendo um recurso que versa sobre matéria nova, ou sendo um recurso, que está em conformidade com a jurisprudência e a decisão do STJ do STF o tribunal local e o órgão que julgou se recusa a exercer o juízo de retratação, eu vou analisar os outros requisitos de admissibilidade, assim como quando eu seleciono um para ser analisado como representativo da controvérsia. E aí eu vou analisar os outros requisitos de admissibilidade, eu vou analisar se é tempestivo, vou analisar aqueles aspectos relacionados ao interesse, e por aí vai. E aí, nesta análise do juízo de admissibilidade, eu posso ter duas possibilidades. Eu posso inadmitir ou admitir. Por exemplo, inadmitir, ele é intempestivo. E se eu admito, eu subo o recurso. O recurso vai para o STJ, vai para o STF. Mas se eu inadmitir, eu entendi que o recurso é intempestivo. E a decisão está errada do presidente. Porque houve feriado, era um feriado local e está aprovado. Isso está aprovado nos autos. Então o presidente deu a decisão errada. Aí eu vou poder interpor o agravo do artigo 1042. É um agravo para destrancamento que a gente vai tratar em uma das próximas aulas. Tá bom? Entendido essa questão do juízo de admissibilidade, o papel do presidente e do vice-presidente na admissibilidade do RE e do RESP. Então, já caminhando mais ou menos para o final, ainda vamos tratar dos efeitos. A gente já falou do efeito regressivo, que o RE e o RESP concede efeito regressivo para adequar a jurisprudência, a decisão recorrida para a jurisprudência de precedentes obrigatórios do STF, do STJ, efeito regressivo. E vamos tratar aqui agora dos outros efeitos. Devolutivo e suspensivo é o que a gente vai tratar. Tá bom? Um pouco também de translativo. Mas vamos lá. O efeito devolutivo, ele é amplo na profundidade, mas ele é limitado na extensão no que concerne a matéria impugnada. Porque como eu tenho um recurso de fundamentação vinculada,
eu só vou poder tratar matérias relacionadas àquela fundamentação. Àquela fundamentação específica e vinculada. Tá bom assim? E isso nos traz algumas consequências. Vamos lá. Admitido o RE ou RESP, o STF ou STJ julgará o processo aplicando o direito e a admissão por um fundamento devolve o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Isso aqui é basicamente o texto do artigo 1034, que trata dos aspectos relacionados à profundidade do efeito devolutivo no RE e no RESP. E que são, de certa forma, a solução ou a incorporação melhorada daquilo que o STF e o STJ já havia proposto em termos jurisprudenciais, justamente no enunciado 292, 456 e 528 da súmula do STF. Qual é o problema central que a gente tem aqui diante dessas possibilidades? Vamos lá. Eu tenho mais de um fundamento, eu alego que a decisão recorrida ofendeu a mais de uma norma constitucional. E o tribunal, o presidente do tribunal admite, faz o juízo de admissibilidade positivo do recurso extraordinário somente em relação a um desses fundamentos. Inadmite ou não trata do outro fundamento. Ou eu tenho dois fundamentos que eu arguí na minha apelação, constitucionais. Eu disse que determinada matéria ofendia a Constituição por dois fundamentos, por duas normas constitucionais, mas o tribunal local só pré-questionou uma. Ele foi omisso no outro fundamento. Quando esta matéria chegar ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal ou o STJ, a lógica é a mesma e a jurisprudência era aplicada assim, da mesma forma, ele só vai julgar sobre o fundamento que foi admitido ou pré-questionado ou poderá julgar sobre tudo. E o STF entendia, e estes enunciados da súmula entendiam que sim, que vai poder julgar sobre tudo, porque o STF e o STJ não são somente cortes de cassação, eles são cortes que também promovem a reforma da decisão e podem, portanto, aplicar o direito ao caso concreto. E ao promover a aplicação do direito ao caso concreto, eles têm a liberdade, de analisar outros fundamentos ali discutidos, embora não tenha sido o fundamento específico pré-questionado ou o fundamento específico tido juízo de admissibilidade, desde que, por óbvio, se refira ao capítulo impugnado. Então, se eu estou tratando de uma ação que tem um pedido de rescisão e de indenização, se toda essa discussão se deu apenas na indenização, eu não recorri do direito à rescisão, aquele transitor julgado. Então, o STF, quando for julgar, não vai poder tratar naquele capítulo de rescisão que não foi impugnado, porque transitor julgado e porque o recurso extraordinário, o RE e o RESP, não tem eficácia rescindente. Não é ação rescisória, não serve para atacar a decisão transitada em julgado, ele serve apenas, ele é meio de recurso. E aí vamos dar uma lida nos enunciados para que vocês, para arrematar tudo isso que a gente estava falando. Enunciado 292 do STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no artigo 101.3, aqui ele fala em 101 porque ele está fazendo referência à Constituição de 46, viu? A admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros. Enunciado 456. O Supremo Tribunal Federal, conhecendo o recurso extraordinário, julgará a causa aplicando o direito à espécie. Enunciado número 528. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial pelo presidente do tribunal, ACO, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independente da interposição de agravo de instrumento para aquela parte que não foi conhecida. Salvo, e a gente precisa fazer a reforma, se trata de capítulo separado. Se é um capítulo separado e o tribunal não fez o enunciado 528, ele é válido e adequado e correto e dispensa a interposição do agravo, e quando tem agravo de instrumento aqui, entenda-se o agravo do 1042, que na época chamava agravo
de instrumento. Se trata de um mesmo capítulo de sentença com mais de um fundamento, o recebimento de um ok. Mas se eu tenho um recurso especial que eu trago mais de um fundamento para um capítulo e outro fundamento para outro capítulo, este outro capítulo precisa ser recorrido também. O Supremo Tribunal Federal não vai poder adentrar para um capítulo que está julgado. Então eu tenho que promover o agravo do instrumento nesse caso. O agravo do 1042, perdoem, neste caso. E aí você tem um contrassenso. Qual é o contrassenso? É que as matérias conhecíveis de ofício, pelo efeito translativo, têm a mesma lógica de todos esses enunciados da súmula, mas o STJ tem jurisprudência firme, né, e o STJ também, de que as matérias conhecíveis ex officio que não tiveram pré-questionamento não podem ser discutidas no tribunal. Então, ou seja, eu posso tratar no recurso especial e no recurso extraordinário todos os fundamentos alegados pelas partes, mesmo que apenas uma parte deles seja pré-questionada e seja recebida, mas eu não vou poder tratar esse e outros fundamentos que seriam conhecíveis de ofício. É um posicionamento contraditório, mas é um posicionamento ainda mantido que merece uma revisão do STF e do STJ. Tá bom? Efeito devolutivo. Vamos continuar. Uma outra pergunta para vocês, né? Como aquela pergunta que foi sobre a aplicação das matérias conhecíveis de ofício. Aplica-se o artigo 493 e o 933 no recurso especial e no recurso extraordinário. O que é o 493 e o 933? É a possibilidade de alegação de fato novo que gere, obviamente, direito novo. Né? Não é fato novo irrelevante, é um fato novo. E este fato novo promoverá a modificação, extinção, criação de direito. Este direito novo pode ser alegado em grau de recurso, né? O CPC de 2015, no 933, diz que ele pode, na parte de teoria, na parte de ordem dos processos nos tribunais. Né? Vamos lá, vale a pena dar uma lida do 493 e do 933 para a gente tratar do tema. 493. Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou requerimento da parte. Tá bom? 4. Deixa eu voltar aqui para pegar o parágrafo 1. Se constatar de ofício fato novo, o juiz ouvirá a parte. E vamos lá para o 933, que ele regulamenta quando esse fato novo é descoberto no âmbito do julgamento nos tribunais. Tá? Ele trata aqui na ordem do processo nos tribunais. Então, se o relator constatar a ocorrência de fato novo superveniente à decisão recorrida, ou a existência, né, de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devem ser considerados no julgamento do recurso, que devam ser examinados no julgamento do recurso, deverá intimar as partes, e aí tem todo o desdobramento, quando é em pedido de vista, aquilo tudo que a gente já tratou, né? Quando é feito por um vistor, por um revisor, por um outro desembargador, ou seja, no curso do julgamento, toda essa questão já está tratada. Mas a lógica é que o CPC reafirma uma jurisprudência que era do STJ para os tribunais locais. Então, para os tribunais locais, o STJ diz, olha, aplica-se o direito novo, aplica-se o fato novo com as consequências do direito novo. É claro que lá eu posso discutir, aquele fato pode ser controvertido, para o STJ e para o STF eu não posso ter controvérsia fática, somente a discussão acerca da aplicação do direito. Tá bom? Então, o STF e o STJ, né, especialmente nessa matéria, o STJ, que tem a jurisprudência mais sólida, ele determina que para os tribunais inferiores, se houver a constatação, né, antes do final do julgamento da instância ordinária, e houver a instância ordinária tem que se manifestar, e tendo havido pré-questionamento e manifestação, eu posso discutir isso em sede de recurso especial extraordinário. Tá bom? O problema acontece se a constatação se dá após o julgamento da instância ordinária. Se ele se dá após o julgamento da instância ordinária, como é que fica a questão? A jurisprudência não está pacificada, mas a tendência é no sentido de que não cabe a alegação de direito superveniente em sede de recurso extraordinário. E deveria aceitar, porque o 933 não faz referência apenas aos recursos ordinários, faz referência a todos os julgamentos no âmbito dos tribunais.
Mas é uma questão que não está pacificada e a gente vai, né, precisar caminhar, mas hoje em dia o STJ não aceita. Tá bom? Por fim, no que concerne aos efeitos, e a gente realmente caminhar para o fim da aula, a aula está grande, ficou grande, mas não tem jeito, é extensa e nós já estamos dividindo aqui a matéria do recurso especial extraordinário. Vamos tratar aqui, para terminar a discussão sobre efeitos, a gente falou de efeito regressivo, efeito evolutivo, dentro do efeito evolutivo, efeito translativo e efeito suspensivo. Qual é a regra geral? O recurso especial extraordinário não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. Mas como a gente sabe, né, ele pode ser requerido, o efeito suspensivo sempre vai poder ser requerido em todo e qualquer recurso. A gente sabe que tem regra geral, né, lá na parte de ordem dos processos nos tribunais, mas aqui você tem uma regra específica, né? Você tem uma regra específica, que é do parágrafo 5º do artigo 1029, que também se aplica ao recurso ordinário, só que o recurso ordinário ele é mutatis mutandis, porque o juiz, o presidente do tribunal no recurso ordinário não exerce juízo próprio de admissibilidade, e no especial extraordinário ele exerce o juízo provisório de admissibilidade. E qual é a lógica do parágrafo 5º do artigo 1029? Ele incorpora a jurisprudência que o STJ e o STF tinham sobre o requerimento de efeito suspensivo, cuja lógica jurídica central é de que o efeito suspensivo será apreciado, o requerimento de concessão de efeito suspensivo, né, e o mesmo aplica-se à antecipação de tutela recursal, em outros casos, se dará naquele órgão que esteja promovendo a jurisdição, que tem a jurisdição naquele momento, em princípio, né? Então, como é que funciona? Cabe ao presidente ou vice-presidente, conforme o regimento interno do tribunal, no período que eu vou entre a interposição do recurso e a publicação de admissibilidade do recurso. Tá bom? Assim como nos casos em que o recurso tiver sobrestado. Se o recurso tiver sobrestado, né, vai demorar um julgamento e, em tese, o acórdão recorrido está apto a sofrer execução provisória. Ou, independente de eu interpor um recurso especial antes dele ser admitido, não é isso? Poderá haver efeitos e eficácia e execução provisória. Então, enquanto o presidente não resolve essa questão da admissibilidade ou enquanto tiver sobrestado, vai ao presidente. Tá bom? Se a matéria saiu do TJ ou do TRF respectivo e já está no STF ou no STJ, aí caberá ao Tribunal Superior, né? Compreendido no período entre o quê? Entre a publicação da decisão de admissão, admitiu o recurso, e a remessa efetiva do recurso para o STJ e a sua distribuição. Aí você faz como faz na apelação. Por petição simples, você vai no STJ ou no STF e diz: olha, meu recurso não chegou aqui ainda, mas foi admitido e eu tenho a necessidade eu estou prestes a sofrer lesão grave, difícil de reparação e eu preciso conceder efeito suspensivo a esse recurso. Então, lá no tribunal, no STJ ou no STF, haverá decisão conforme o regimento interno. E se eu já tenho relator, será o relator quem julgará a atribuição excepcional do efeito suspensivo. Tá bom? Espero que tenha sido claro, espero que vocês tenham entendido. Para a gente finalizar, eu vou tratar do procedimento no juízo ACOR e no juízo ad quem. E eu tenho que tratar de duas formas. Uma, se eu só interpus um dos recursos, ou seja, eu só interpus recurso especial, é uma coisa. Se eu interpus recurso especial e extraordinário ao mesmo tempo, ou seja, a decisão recorrida só ofendeu, no meu sentir, direito federal infraconstitucional. Então eu só vou interpor RESP. A decisão só ofendeu a Constituição, vou interpor RE. Ou essa decisão ela ofendeu direito federal e direito constitucional. Então eu vou interpor RE e RESP. Então o julgamento é distinto, tá certo? A tramitação é distinta. Mas vamos tratar aqui. No juiz ACOR, eu interponho diretamente no processo, diretamente nos autos do processo recurso, no tribunal de origem. Ele tramita
na presidência ou vice-presidência do tribunal de origem, tá certo? Independente do órgão que proferiu a decisão. E vai a presidência ou vice-presidência colher as contrarrazões, e a partir daí ele vai fazer a admissibilidade na forma do 1031, que é toda aquela discussão que a gente viu lá atrás, tá bom? Se sobresta, se escolhe como representativo, se nega seguimento, se exerce o juízo de admissibilidade. Então ele vai fazer tudo aquilo que está lá. Feito isso, os autos vão subir sempre para se for só RE, para o Supremo. Se for RESP, só para o STJ. E se for os dois, né? E aí chegando lá, aqui, né? Chegando lá no RE para o STF ou no RESP para o STJ, ele vai ser julgado conforme o seu respectivo regimento interno. Tá bom? Agora, até chegar lá apto para julgamento, e se eu interpuser os dois, Maurício? E se eu interpuser os dois, como é que vai funcionar esta matéria? Em qualquer caso, ele vai ser remetido primeiro para o STJ. Tá bom? Eu interpus simultaneamente RE e RESP, mas ele vai ser remetido para o STJ. E aí você tem duas opções, né? Se o relator considerar que o RE proposto, o recurso ordinário proposto, é prejudicial para analisar a matéria da constitucionalidade, o relator no STJ, ele, através de uma decisão que é irrecorrível, ele sobresta o julgamento do RESP e remete os autos ao STF. Diz, olha, STF, eu aqui no STJ entendo que eu não consigo julgar meu RESP sem que você primeiro analise o seu RE. Aí o relator do RE no Supremo, ele pode concordar com o relator do STJ e julgar o RE, e a decisão será irrecorrível, assim como ele pode discordar do relator do STJ, e também decisão irrecorrível, devolver os autos para o STJ. E aí o STJ vai ter que fazer o julgamento. E aí como é que funciona? Né? Eu posso ou não ter este parêntese. Porque se não há essa compreensão de prejudicialidade, o STJ parte direto para o julgamento do RESP. Né? Se tiver essa questão, dessa discussão sobre prejudicialidade, o STJ decide, o Supremo decide em questão final, e ou julga o RE e depois manda para julgar o RESP, ou devolve para julgar primeiro o RESP. Tá? Em qualquer caso, concluído... isso aqui não precisa, está repetido. Concluído o julgamento do RESP, os autos serão remetidos para o STF, para que o STF aprecie o recurso extraordinário. Tá bom? Se o relator do STJ entender que o RESP versa sobre questão constitucional, deverá... sim. Aí aqui, além desta questão, então assim, vou tratar uma questão, depois eu vou tratar outra que eu já tratei, na verdade, mas só para arrematar. Então, se interposto apenas um dos recursos, vai tramitar conforme o regimento interno respectivo. Se interpostos os dois recursos, RE e RESP, simultaneamente, vai primeiro para o STJ. Chegando lá, o STJ deve julgar a matéria, se não tiver este parêntese, julgar a matéria, ele remete para o STF. Tá bom? O STF julga a matéria e a questão vai estar decidida. O que eu fiz ressalva aqui embaixo são aquelas hipóteses de fungibilidade que podem acontecer na tramitação do juiz ad quem. Então, se eu estou lá no STJ e entendo que o RESP versa sobre questão constitucional, né, eu tenho que determinar a ouvida da parte contrária para que complemente a fundamentação em relação aos aspectos constitucionais e em relação à repercussão geral, para que o STF, e remeto para que o STF decida. Se o STF concordar, né, de que adiante estamos diante de uma questão constitucional, ele julga. Se ele discordar, ele devolve para que o STJ julgue o RESP. A mesma coisa o STF. Se o STF entende que ao receber um recurso extraordinário, aquela questão refere-se à ofensa reflexa à Constituição, ele remete para o STJ, e o STJ não pode devolver, para julgar aquele RE como se RESP fosse. Tá bom? Espero que tenha ficado claro.
Uma parte foi um pouco confusa aqui, mas eu acho que ao final a gente conseguiu, né, arrematar bem este processamento. Então, pessoal, é isso que a gente tem por hoje para tratar de recurso especial extraordinário. Mais adiante a gente vai voltar no próximo vídeo a tratar de RE, regime jurídico específico, as características específicas do RE e do RESP. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Vamos em frente.